Muito obrigado. Caras e caros colegas, cabe-me agora fazer a apresentação da candidatura da nossa lista, que é a lista J, como aqui já foi dito, de Justiça, que apresentamos a Bastonário e ao Conselho Geral da Ordem dos Advogados. O mandato que decorreu foi seguramente dos mais difíceis da história da Ordem dos Advogados. Já foi aqui referido que a Ordem dos Advogados tem 96 anos e, portanto, não passou pela pneumónica que decorreu há mais de 100 anos. E, portanto, foi a primeira vez com que, na história da Ordem dos Advogados, os advogados portugueses foram confrontados com uma pandemia que dificultou imenso a sua atividade, mas que os obrigou a sucessivas intervenções na defesa do Estado de Direito, que não ocorreram na altura da pneumónica, porque não houve situações de ataques ao Estado de Direito, e que a Ordem sempre apoiou. E à pandemia seguiu-se uma guerra no continente europeu, que obrigou os advogados portugueses a uma operação sem precedentes para apoio jurídico pro bono aos cidadãos ucranianos, que foi coordenada pela Ordem dos Advogados, e aliás queria felicitar aqui a Task Force, onde participou o Dr. Silva Cordeiro e o Dr. João Lobo do Amaral, relativamente ao apoio que demos aos advogados ucranianos. E a coroar o triênio, tivemos agora, como já foi referido, os projetos de lei das ordens profissionais. Igualmente, muito gravosos para a advocacia portuguesa e que a Ordem dos Advogados tem combatido de forma intransigente. Precisamente por esse motivo, perante esta grave situação que atravessa a advocacia, não é neste momento o tempo de arriscar, mas sim o de lutar e consolidar. Por isso é que propomos o nosso slogan de solidez, determinação, confiança. Solidez na luta, determinação na ação e confiança por parte dos advogados. Se os advogados portugueses nos reiterarem a sua confiança, tudo faremos para melhorar a situação da Ordem e da advocacia. Não obstante as dificuldades com que fomos e continuaremos a ser confrontados. Os advogados conhecem-nos, sabem que não fugimos nos momentos difíceis, não nos silenciamos perante ataques externos à Ordem dos Advogados e à advocacia e não contemporizamos com tentativas do poder político ou de qualquer polícia em atacar o Estado de Direito, os direitos fundamentais dos cidadãos ou o patrocínio judiciário. O atual Conselho Geral defenderá sempre a independência da Ordem dos Advogados, face ao poder político, por muito que este a tente subjugar. Estamos a atravessar um período de campanha eleitoral, com várias candidaturas, o que é positivo para a Ordem dos Advogados. Queremos que os órgãos da Ordem dos Advogados sejam sempre eleitos e compostos pelos seus pares, pelo que recusaremos qualquer interferência externa na sua composição. Para isso, é essencial que os advogados possam sempre livremente escolher, sem qualquer condicionalismo externo, quais os colegas que integram os órgãos da Ordem dos Advogados. A existência de eleições livres e justas na nossa Ordem é essencial para esse objetivo e é um motivo de orgulho para a nossa profissão. Da nossa parte, tudo faremos para que esta campanha decorra com a elevação que as nossas regras deontológicas impõem que deve existir no tratamento entre advogados. Quem recorre ao insulto é porque não tem quaisquer propostas para apresentar aos colegas e nada fez quando teve a oportunidade para os defender. Da nossa parte, conduziremos uma campanha eleitoral séria e serena, dizendo a verdade aos colegas, uma vez que estamos muito orgulhosos da forma como, contra ventos e marés, este Conselho Geral conduziu a Ordem neste mandato, num dos tempos mais difíceis para a Ordem e para a advocacia. Mas a profissão de advogado encontra-se neste momento sob ameaça do poder político, em consequência dos projetos de lei sobre as ordens profissionais em curso de discussão no Parlamento. Infelizmente, temos visto, da parte de outras candidaturas, atitudes de complacência, se não mesmo de apoio disfarçado a estas iniciativas, incluindo até em audições parlamentares, o que demonstra bem a falta de independência que certas candidaturas têm em relação ao poder político. Não é essa, claramente, a nossa posição. Sob a nossa liderança, a Ordem dos Advogados continuará a defender a profissão de advogado, que não admitiremos que seja desvirtuada. A Ordem dos Advogados assumirá, por isso, um combate total a estes projetos de lei, para o que conta já com o apoio das Ordens dos Advogados dos restantes países europeus. Se, apesar disso, os mesmos vierem a ser aprovados pelo Parlamento, solicitaremos a intervenção do Presidente da República ou da Provedora de Justiça para controle da sua constitucionalidade pelo Tribunal Constitucional. Pretendemos valorizar a profissão do advogado
exigindo dos poderes públicos o reconhecimento que os advogados fazem parte dos tribunais enquanto órgãos de soberania e são tão necessários ao seu funcionamento como são os magistrados. A Ordem não pode, por isso, aceitar qualquer menorização dos advogados, que é sentida especialmente pelos nossos colegas mais jovens, pelo que continuará a reagir contra quaisquer atuações que coloquem em causa a dignidade dos advogados. Um exemplo foi a providência cautelar que instaurámos contra a deliberação do Conselho Superior de Magistratura de concentrar em Louros os atos jurisdicionais de instrução que antes eram realizados em Alenquer, Torres Vedras e Vila Lourinhã e Vila Franca de Xira e que muito prejudicou os advogados. Outro exemplo foi a nossa reação às inaceitáveis declarações do diretor da Polícia Judiciária, acusando terroristas os advogados, as quais já foram objeto da competente participação disciplinar ao Conselho de Ontologia de Lisboa, devido à qualidade que o Sr. Diretor da Polícia Judiciária também tem de advogado com inscrição suspensa. Nós temos visto noutras listas atitudes de complacência perante estas atitudes, até dizendo que a Ordem não devia reagir desta forma a estes ataques. A verdade é que outros terão a obsessão de estar de bem com os poderes públicos. A nossa posição, pelo contrário, é não ter qualquer hesitação na defesa intransigente do Estado de Direito e do patrocínio judiciário. É essa a principal atribuição da Ordem dos Advogados e é isso que sempre faremos. Para além disso, a Ordem dos Advogados defenderá sempre a presença obrigatória do advogado em todos e quaisquer processos judiciais, rejeitando liminarmente as propostas do Governo de remeter matérias que são das mais importantes para os cidadãos, como o processo de inventário e as responsabilidades parentais para os julgados de paz, situação que nos parece absolutamente insustentável neste quadro de um Estado de Direito que se preza. No âmbito do sistema de acesso ao direito e aos tribunais, a Ordem dos Advogados rejeitará liminarmente quaisquer propostas de instituição do sistema do Defensor Público, que representariam uma funcionalização indesejável da advocacia, causando imensos prejuízos aos advogados que presentemente trabalham neste sistema. Sabemos que há várias listas que, devido ao seu alinhamento com o poder político que defendem este sistema. Mas, da parte do atual Conselho-Geral da Ordem dos Advogados, o sistema de acesso ao direito e aos tribunais e os advogados que nele trabalham, porque também há candidatos que procuram menorizar o trabalho destes nossos colegas, da nossa parte, defendê-los sempre de forma absolutamente intransigente. Tal não impede que o sistema de acesso ao direito não possa e não deva continuar a ser melhorado. A Ordem dos Advogados assegurou que não há qualquer suspensão do pagamento dos honorários em nenhum mês do ano, ao contrário do que acontecia antes do nosso mandato, em que o pagamento dos honorários era sistematicamente suspenso em janeiro a pretexto de dificuldades de aplicação do orçamento, quando isso não acontecia com mais nenhum setor da administração pública. Manifestamente que isso tinha que ser alterado e foi alterado por nós e hoje em dia os advogados recebem no acesso ao direito em todos os meses do ano. Mas, por outro lado, continuaremos a exigir o cumprimento da obrigação de atualização anual das remunerações no quadro do Sistema de Acesso ao Direito e aos Tribunais, que já resulta da Lei 40/2018, de 8 de agosto, mas que tem vindo a ser deficientemente cumprida pelo Governo. No entanto, nós chamamos a atenção para este aspecto. Muitos colegas dizem, não, é preciso esquecer esta situação da inflação e batalhar antes por uma verdadeira alteração das remunerações. Mas, colegas, não nos esqueçamos disto. Nós estamos, durante anos, não tivemos nenhuma inflação. Agora estamos a tê-la, e muito grande. E, portanto, ter uma lei que diz que as remunerações são atualizadas de acordo com a inflação é absolutamente essencial. E nunca a Ordem pode esquecer-se de exigir a aplicação dessa lei, que é o que pode proteger os nossos colegas contra desvalorizações que todos os setores estão a sentir em consequência da inflação. Em qualquer caso, nós defendemos a revisão da tabela das remunerações no sistema de acesso ao direito e aos tribunais, que se encontra profundamente degradada em virtude de não ser atualizada desde 2004. Mas defendemos mais, defendemos que o sistema passe a assentar no pagamento por cada diligência realizada, em lugar de se basear num pagamento por processo, o que atrasa imensos pagamentos dos honorários aos advogados, levando a que apenas recebam quando o processo está concluído, o que pode ocorrer muito mais tarde. Há que recordar que, antes de nós termos tomado posse, defendia-se que o CADT devia deixar de ser composto exclusivamente por advogados e que deveria integrar também solicitadores. A nossa posição, ao contrário do que anteriormente sucedia, foi absolutamente de rejeição
desta medida, que não faria qualquer sentido, depois da Ordem ter impedido o acesso dos advogados estagiários ao CADT, vir agora permitir o acesso aos solicitadores. Como se recordam, neste mandato, até por conhecerem a nossa posição sobre o assunto, ninguém mais voltou a insistir nessa medida, que já tinha sido aprovada na generalidade na legislatura anterior. Isso demonstra também que o facto de nós termos uma resposta intransigente a certas iniciativas também serve para que, apesar de dizerem que muita gente achar que tudo isto resolvia com um chazinho tomado com o Ministro ou com o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, a verdade é que a posição pública de rejeição leva a que muitas vezes as pessoas reponderem as iniciativas, como esperamos que agora venha a ocorrer no quadro da Lei das Ordens Profissionais. Agora, quanto à previdência social dos advogados, que é um assunto que nos interessa, eu devo dizer que nós no Conselho Geral nunca concordámos com o referendo que foi realizado e precisamente por isso, como sabem, os colegas recolheram as assinaturas, concordaram o referendo, mas eu desde o início na campanha disse que a proposta que estava a ser feita era inviável. Um referendo a optar entre a SEPAS e a Segurança Social talvez fizesse sentido. Devo dizer, um referendo a propor um sistema de opt-out dificilmente seria aceito por quem quer que fosse. Isso é situação que desde o início dissemos na altura em que o assunto foi discutido. Não, o que se dizia, e o que os proponentes diziam, era que havia acordo dos deputados para instituir isto e que os deputados só estavam à espera da decisão dos advogados no referendo para amanhã ser imediatamente consagrado o sistema do opt-out. Aliás, também com os solicitadores, também aprovaram numa Assembleia Geral e também tiveram exatamente o mesmo resultado. Não é assim que os assuntos se tratam neste quadro e o que se verificou foi que não há apoio parlamentar nenhum para esta iniciativa. A única coisa que existiu foi, de facto, aquela senhora deputada que era do PAN, depois passou a não inscrita, agora é assessora jurídica do Chega e que, na altura, apresentou um projeto de lei a consagrar a solução do referendo. Mas não me recordo exatamente qual foi o resultado, mas duvido que mais alguém, além dela, tenha votado esse projeto. Portanto, o que significa, neste caso, caros colegas, não é esta uma forma, vamos ser sinceros, de uma ordem dos advogados e a classe dos advogados apresentar um projeto ao Parlamento. Portanto, é preciso tratar as coisas de uma forma um pouco mais séria e não de uma forma tão simplista e que nos leva a que depois, de facto, apresentamos soluções que ninguém coloca neste âmbito. Isto tem que ser discutido. Nós temos discutido isto com os deputados e a posição que existe do PS, que é quem tem maioria no Parlamento, é que o sistema de opt-out é inaceitável. O que poderá ser discutido e aceito é uma integração na segurança social. Mas para isso é necessário estudos que discutem essa integração na segurança social. Mas, caros colegas, para haver uma integração na segurança social, nós temos que saber em que condições é que os advogados são integrados na segurança social. Porque se formos para ficar piores do que já estamos, é óbvio que essa situação é absolutamente inaceitável. Portanto, neste caso, é necessário, e o Conselho Geral está cá para fazer isso, que tudo o que seja apresentado seja discutido, estudado e consagrado em ordem a que os direitos e interesses dos atuais contribuintes e dos pensionistas nunca sejam postos em causa. Isso é, para nós, um princípio sagrado e é isso que faremos se esta situação vier a ocorrer. Em qualquer caso, nós entendemos que é preciso corrigir algumas injustiças da SEPAS se e enquanto esta se mantiver. Primeiro, deve ser estabelecido um quadro estável e justo de contribuições para a Previdência. Desde o início, nós achamos que a insegurança de os descontos poderem variar todos os anos aparecia absolutamente inaceitável. E, se bem se recordam, antes de termos tomado posse, a direção da SEPAS fazia tudo o que queria porque tinha sempre um parecer favorável do Conselho Geral para aprovar todos os descontos que propunha. Infelizmente, o Conselho Geral da SEPAS não pode fazer nada a não ser rejeitar o desconto, mas a verdade é que, devido a grandes negociações que nós tivemos com a direção da SEPAS, que queria simultaneamente baixar o desconto ao indexante e subir as contribuições, nunca, durante estes 3 anos de mandato, o desconto ao indexante foi alguma vez reduzido, ao contrário do que era a pretensão da SEPAS. Isso mostra bem, de facto, como este Conselho Geral foi capaz de defender os advogados contra qualquer situação que pudesse pôr em causa e, por isso, neste caso de crise económica, é importante mantermos esta posição. Em qualquer caso, nós entendemos também que temos que corrigir o problema de estarmos a aplicar contribuições para a Previdência a quem não recebe rendimento. A regra deve ser todas a contribuição pressupõe o rendimento e, precisamente por isso, em caso de ausência de rendimento, tem que haver isenção de pagamento de contribuições e tem que ser reforçado o financiamento da SEPAS através das custas judiciais.
como sucedia antigamente com a Procuradoria. Isto já aconteceu, e deve dizer-se, isto aconteceu no mandato de um anterior bastonário, cujo nome eu não vou dizer, mas que fez esta situação completamente irresponsável. Foi ter aceito a eliminação da contribuição das custas judiciais para a CEPAS, mas com o facto de só abranger os processos futuros. Portanto, o que significaria neste caso foi que no mandato dele não havia problema nenhum, porque os processos em curso continuavam a fazer essas contribuições e só nos futuros é que iriam ocorrer. O problema, no entanto, é que agora, passados estes anos todos, não há nenhum processo a contribuir para a CEPAS e a CEPAS está com grandes dificuldades financeiras em consequência de perder a Procuradoria. Portanto, isto é necessário ser revertido e voltarmos ao sistema, porque é perfeitamente justo, porque se nós estamos, como advogados, a trabalhar e a assegurar estas custas judiciais, que são, aliás, elevadíssimas, é perfeitamente justo que a nossa Caixa de Previdência beneficie destas contribuições. E, precisamente por isso, há que, é também um exemplo de dizer que temos que tomar posições a prever o futuro e não pensar do que só existe no nosso mandato e colocar estas situações. Também têm que ser eliminadas todas as situações de duplo pagamento por parte dos advogados à CEPAS e à Segurança Social. Infelizmente, a Segurança Social, e deve-se dizer que é das instituições com que a Provedora de Justiça tem mais queixas, tem vindo a procurar, a exigir aos nossos colegas abusivamente contribuições quando estão inscritos na CEPAS. Isso não é aceitável nestes casos. Nós, no Conselho Geral, temos feito uma grande movimentação contra isso, evitando que estas situações possam ocorrer. Em qualquer caso, nós queremos reforçar a proteção dos advogados e das advogadas na doença e na parentalidade, através da contratação dos seguros de grupo que cubram essas eventualidades. Este processo já foi iniciado, aliás, pela própria CEPAS, com o seguro de proteção de perda de rendimentos, que era um dos objetivos deste mandato e que a CEPAS consagrou, mas nós queremos que o mesmo seja reforçado. Achamos que o mesmo é insuficiente, achamos que os seguros podem ser melhorados, é uma questão de ter uma boa negociação com as companhias de seguros. Os colegas tiveram este exemplo do que fez o Conselho Geral, quando naquelas apólices de reforço a companhia de seguros queria fazer um aumento absurdo e depois recuou, depois do Conselho Geral ter dito que não aceitava e, portanto, é essa a posição que temos quanto a esta indicação. Outra questão é a defesa dos atos próprios dos advogados, como aqui já foi dito. A Ordem dos Advogados, apesar disto ser matéria da competência dos Conselhos Regionais, procurou que os Conselhos Regionais atuassem articuladamente através da criação da nossa Comissão de Defesa dos Atos Próprios dos Advogados. Essa Comissão trabalha muito, tem procurado coordenar a atuação dos Conselhos Regionais nesta área e procuraremos que continue a fazê-lo. Mas o problema, neste momento, é a atuação junto do poder político. Há uma tentativa clara de pôr em causa os atos próprios dos advogados. E esta situação ocorre designadamente através das leis das associações públicas profissionais e do facto da criação das sociedades multidisciplinares. Tudo isto são, de acordo com, aqui já foi dito pelo Dr. Silva Cordeiro, as propostas absurdas da Autoridade da Concorrência, que diz que são da OCDE, mas se vir o relatório da OCDE, diz que veio cá a pedido da Autoridade da Concorrência e, portanto, o que significa neste caso é um relatório parecendo internacional que é feito a pedido do nacional. Toda a gente já sabe como é que essas coisas funcionam e, precisamente por isso, nós não aceitaremos que isto ocorra para se verificar inserção de outros profissionais na nossa história e na nossa esfera de atividade. Esta é uma tentativa que está em curso, mas que a Ordem dos Advogados procurará a todo o custo travar e que deve dizer-se a posição das restantes ordens é também totalmente contrária a esta Lei das Ordens Profissionais. Depois temos a intervenção que queremos fazer no âmbito da estrutura da Ordem dos Advogados. A Ordem dos Advogados já implementou, graças a este Conselho Geral, algo que nunca tinha existido, um regulamento financeiro, para controlar, de facto, a situação da Ordem dos Advogados, uma vez que um dos aspectos que ocorria era precisamente o controle pelo Tribunal de Contas relativamente a algumas despesas que estavam a ser feitas. E, por isso, entendemos que o cumprimento desse regulamento financeiro é essencial para garantir a solidez da Ordem. E queremos que ele seja plenamente aplicado. Uma Ordem que funcione com déficits é uma Ordem que não terá força para se defender perante o poder político. E, por isso, eu devo dizer que, infelizmente,
temos verificado que alguns conselhos regionais apresentam déficits cada vez maiores. E isso é algo que o Conselho Geral procurará resolver, porque a Ordem dos Advogados tem que apresentar um orçamento equilibrado. E, para isso, todos os órgãos da Ordem devem contribuir. Estamos a criar na Ordem dos Advogados uma plataforma ativa de internacionalização da profissão, para implementar os contactos internacionais e criar parcerias com entidades e instituições no estrangeiro, em ordem a garantir aos advogados portugueses a necessária presença na advocacia internacional. E pretendemos valorizar o papel das delegações, como órgãos de proximidade em relação aos advogados. Temos verificado e verificámos ao longo deste mandato casos em que o Conselho Regional tem dificultado o trabalho das delegações em vez de facilitar esse trabalho. E que levou a que algumas delegações tivessem pedido auxílio ao Conselho Geral para poderem realizar o seu trabalho que fazem em benefício dos seus colegas. O Conselho Geral estará atento a essas situações e tudo fará para que o trabalho das delegações seja valorizado. Quanto à intervenção no nosso sistema de justiça, como disse, nós, apesar da nossa atuação intransigente sempre em defesa da ordem e em defesa do Estado de Direito, dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos e dos direitos, prerrogativas e advogados, nunca deixámos de ter um diálogo direto e privilegiado com o Governo para a resolução dos problemas da advocacia. Já disse aqui o Dr. Silva Cordeiro que foi a primeira vez em muitos anos que saiba que, fora de uma situação de tomada de posse, quer a Ministra da Justiça, quer o Secretário de Estado da Justiça visitaram as instalações da Ordem dos Advogados e, inclusivamente, até a seguir tivemos um jantar com a Sra. Ministra da Justiça, portanto, o que demonstra bem que nós temos e podemos manter um relacionamento privilegiado com os titulares do poder político neste âmbito. Mas isso não impede que cada pessoa venha a defender as suas posições, se for preciso com dureza, mas sempre com o necessário respeito institucional que existe neste âmbito, sendo que cabe à Ordem dos Advogados a sua principal atribuição, defender o Estado de Direito, os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos e colaborar na administração da Justiça. E nunca o deixaremos de fazer. Pretendemos apoiar as iniciativas para a criação de um Estatuto do Advogado Europeu, por convenção internacional, que garanta os direitos e prerrogativas dos advogados em toda a Europa. Essa é uma iniciativa do CCBE. Hoje, curiosamente, é o Dia do Advogado Europeu. Precisamente por esse motivo também tivemos o interesse, apesar de todas as dificuldades de metro e do jogo de futebol a seguir, de apresentar neste Dia do Advogado Europeu a nossa candidatura e, de facto, achamos que se tivermos, por convenção internacional, um Estatuto do Advogado Europeu em toda a Europa que nos garanta os direitos e prerrogativas dos advogados, com certeza que haverá muito mais dificuldade em colocar em causa esses direitos. Também defendemos, e ainda hoje referi isso, que deve ser elaborado um relatório sobre a violação dos direitos humanos que se verificaram durante a pandemia e abrangendo especialmente as restrições colocadas aos advogados em defesa dos seus constituintes. O Tribunal Constitucional publicou recentemente um relatório sobre a sua jurisprudência Covid, em que revelou que teve 32 casos relacionados com a inconstitucionalidade das medidas relativas ao Covid-19, dos quais 23 considerou procedentes. É um número de 72% de casos em que o Tribunal Constitucional considera haver inconstitucionalidade. Isto é um verdadeiro drama de violação da Constituição durante a pandemia. E isso ocorreu, de facto, porque os advogados recorreram aos tribunais e acabamos de chegar ao Tribunal Constitucional, apesar das elevadíssimas custas que esse tribunal tem. Mas pense na quantidade de cidadãos que não recorreram aos tribunais, que não foram ter com um advogado e que viram os seus direitos lesados e que, por isso, o Estado, até para efeitos de responsabilidade, deveria assumir. Também defendemos uma redução significativa das custas judiciais, que tem afastado tantos cidadãos do acesso aos tribunais. Isto contribui para um justificado desinteresse da Justiça e estranhamos, com custas judiciais tão elevadas, os nossos tribunais estejam em estado de degradação tão grande. Ainda recentemente visitámos o Tribunal de Porto Alegre, que é perfeitamente numa situação irrespirável, não há quaisquer condições de trabalho lá dentro, com salas sem ventilação, totalmente insalubre, e depois já temos visto o Tribunal de Família e Menores de Aveiro, que até está em risco de ruína. Portanto, é extraordinário que nós tenhamos estas custas judiciais tão elevadas e tenhamos tribunais neste estado. Isto tem que acabar e não podemos ter tribunais a funcionar em condições de terceiro mundo com justiça paga ao preço do champanhe francês. E queremos que seja combatida eficazmente a corrupção no sistema de justiça. Foi uma situação que descobrimos no nosso mandato, que muito nos preocupou, porque, sejamos claros,
Se há casos de acusação de corrupção no sistema de justiça, isso põe em causa o trabalho dos advogados, porque mina a confiança dos cidadãos nos tribunais. Por isso, é necessário atuar e atuar rapidamente. E foi feita uma lei, a Lei 55 de 2021, de 13 de agosto, do Parlamento, que disse que a Ordem dos Advogados deve estar presente nos sorteios, com o advogado sempre, para controlar a distribuição eletrónica dos processos. Incompreensivelmente, esta lei já passou mais de um ano, está por regulamentar. Perguntamos porquê isto está a acontecer, o que é que se está a passar para que nada seja feito que permitisse este controle. Caras e caros colegas, quando em 2019 anunciámos a nossa candidatura às anteriores eleições, a qual mereceu a confiança dos colegas, terminámos com o seguinte texto. A tarefa a que nos propomos é difícil. Vivemos, infelizmente, num tempo em que as nossas instituições jurídicas estão a ser sistematicamente postas em causa. Os direitos dos cidadãos são constantemente ameaçados por sucessivas intervenções do Poder Legislativo, muitas vezes claramente inconstitucionais. Ao mesmo tempo, a tarefa dos advogados, defensores na primeira linha dos direitos dos cidadãos, é cada vez mais dificultada por sucessivas e precipitadas reformas legislativas que cada vez tornam mais difícil o exercício da nossa profissão. Por isso é fundamental que a Ordem dos Advogados volte a ter uma voz empenhada em defesa da advocacia e da cidadania. É esse o nosso objetivo e é esse o nosso empenho, assim o queiram os colegas. As dificuldades que tivemos ultrapassaram, porém, todas as nossas piores expectativas. Mas os advogados e a sua Ordem souberam resistir a todas essas dificuldades. E a Ordem dos Advogados teve sempre, nos últimos 3 anos, uma voz ativa em defesa do Estado de Direito, dos direitos fundamentais dos cidadãos e dos direitos e prerrogativas dos advogados. Numa altura em que há muito mais perigos para as nossas instituições, para os cidadãos, para os advogados e até para a sua Ordem de que há 3 anos, apelamos aos colegas para que saibamos manter o rumo que traçamos em sua defesa. Está nas vossas mãos o futuro dos advogados e da sua Ordem. Muito obrigado.